Olá! Você sente seu corpo cansado, apesar de ter tido ótimas noites de sono? Você sente que o sono nunca consegue reparar o seu cansaço? Que você dorme com facilidade quando está fazendo coisas do seu dia a dia, como ler livro, revista, assistir televisão ou até mesmo dirigir? Você ronca? Seu companheiro ronca? A apneia do sono é muito frequente. Bora conversar? Seja muito bem-vindo, o meu nome é Felipe Marinho, eu sou médico e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a apneia do sono, uma doença relativamente nova para a medicina, mas de muita importância porque acomete muita gente e é muito pouco diagnosticada. Eu queria falar para vocês que a apneia do sono, ela é muito recente para a gente, eu vou fazer um paralelo fácil aqui. No Egito Antigo já existiam escrituras e registros sobre intervenções neurocirúrgicas para drenagem de hematoma. Alguns casos com sucesso, naquela época. Mas a apneia do sono, ela começou a ter os seus primeiros relatos em 1836, com a publicação de um livro por Charles Dickens, de título, no Brasil, Aventuras do Sr. Pickwick. Nesse livro, havia um personagem obeso, bem gordo, de nome Joey. E baseado nas características do Joey, em 1918, o Sr. William Osler fez o uso do termo Pickwickian para relacionar obesidade com sonolência. Mas só em 1956, um outro estudioso, Burwell, conseguiu caracterizar os sinais e sintomas e, de fato, fazer o fechamento da síndrome do que hoje a gente chama de síndrome de Pickwick ou hipoventilação da obesidade, que não deixa de ser o extremo da apneia do sono, mas os seus sintomas e toda a fisiopatologia está entrelaçada. Então, em 1965, os primeiros estudos sobre a apneia obstrutiva começaram a aparecer. Em 1969, os tratamentos iniciais incluíam traqueostomia nos pacientes. Olha que coisa arcaica. O homem estava chegando à lua e a gente estava tratando a apneia do sono, fazendo traqueostomia nos pacientes. As primeiras máquinas para tratamento da apneia do sono, os primeiros CPAPs, eles vieram a aparecer na década de 80, em 1981, utilizando o compressor, a máquina do aspirador de pó, fazendo o uso dele de forma reversa, utilizando ele como, de fato, um compressor de ar. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a fisiologia da parte respiratória do nosso corpo. Então o nosso corpo, a respiração do nosso corpo, ela é comandada pelo centro da respiração, que fica no bulbo do sistema nervoso central, uma parte muito nobre do corpo e muito básica também. Então é lá que se faz análise dos gases sanguíneos para acompanhar o nível de gás do oxigênio e do gás carbônico. E baseado nesses dois parâmetros, a gente faz mais ou menos respiração. Então, quando a gente faz exercício que tem uma demanda maior, a gente respira mais rápido, porque o bulbo conseguiu sentir essa necessidade. Quando a gente respira durante o sono, já que a gente não tem mais nível de consciência adequado, o bulbo acompanha o nosso nível de oxigênio e de gás carbônico para saber se a gente precisa respirar mais ou menos. Então, a gente tem o cérebro, quando descansa, ele descansa num nível muito profundo, mas não tão profundo a ponto de desligar as estruturas mais essenciais para o funcionamento do nosso corpo. E a apneia, ela pode ser dividida de certa forma em dois tipos principais. A gente tem a apneia central, onde eu tenho uma falha do sistema nervoso central em mandar o estímulo da respiração, e a gente tem a apneia obstrutiva, onde a passagem do ar ela está prejudicada e em alguns momentos o ar não consegue entrar no pulmão, mas não porque falta estímulo, mas sim porque o ar tem dificuldade de penetrar pela garganta e chegar até lá embaixo. E é muito comum, até 25% da população pode ter apneia do sono. Existe um estudo brasileiro feito em São Paulo que mostrou que na população estudada, até 1/3 da população tinha sim apneia do sono. Uma boa parte é a apneia leve. O tratamento ele não é tão radical, mas a apneia do sono é muito frequente e muito negligenciada por muita gente. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho
O que acontece quando a gente vai dormir? Quando a gente vai dormir, a gente fica com a falsa ideia de que, fechando o olho, a gente vai entrar no estado de descanso. E não é muito bem isso que acontece. O nosso sono, ele é dividido em fases. Então, né, aqui embaixo no meu gráfico, eu tenho as horas de sono e aqui em cima eu tenho os estágios do sono. Então, nós começamos acordados e nós vamos descendo escadas, descendo degraus de uma escada, aprofundando estágios do sono. Por que a gente faz isso? O sono é quebrado em fases porque a gente precisa das fases diferentes por motivos diferentes. No sono superficial, nós temos ainda um cérebro intensamente ativado. As memórias estão sendo consolidadas, os aprendizados estão sendo gravados, nós estamos ainda fazendo muitas conexões, mas o corpo começa a descansar. No sono profundo, o cérebro aproveita e descansa, e o corpo entra no estágio de descanso mais profundo ainda. Mas a gente não fica nesse estágio profundo de descanso a noite toda. Pelo contrário, nós fazemos fases de sono onde nós vamos no sono superficial e sono profundo, algumas vezes, em média, de 6 a 8 grandes ciclos desses, todas as noites. Quando a gente chega no sono muito profundo, o corpo recebe a informação de que pode relaxar profundamente. Então todos os músculos relaxam profundamente nessa hora. Quando isso acontece, alguns músculos da minha garganta, da boca, a própria língua entram no estágio de relaxamento profundo. E esse relaxamento profundo faz com que o peso da gravidade atue, fazendo com que a garganta diminua de calibre e o ar passa a ter dificuldade de entrar. É nessa hora que você que ronca começa a roncar. Só que o ronco ainda não é um problema grave de saúde. É um problema só que atrapalha talvez seu companheiro. O grave vem quando a garganta fecha completamente. Nessa hora o ar não passa mais. E se o ar não passa mais, acontece a apneia obstrutiva do sono, que é o que a gente está vendo nessa figura. O ar não consegue passar aqui embaixo, aonde está obstruído, por conta do relaxamento intenso da musculatura, e agora a própria língua, o queixo e a musculatura do pescoço não conseguem sustentar o aparelho da respiração totalmente aberto. Então as apneias começam a acontecer. Quando isso acontece uma coisa muito grave. O oxigênio vai caindo, caindo, caindo. E o centro de respiração, lá no bulbo, que está monitorando todos os gases, percebe que alguma coisa errada está acontecendo. Então ele precisa tomar alguma atitude. E o que ele faz ele promove algum tipo de descarga de adrenalina ou algo parecido, que faz com que o seu corpo desperte rapidamente. Então agora o seu corpo que chegou no sono profundo vai despertar rapidamente para poder fazer com que a musculatura volte a funcionar, a garganta abra e o ar volte a fluir para dentro do pulmão até que o oxigênio normalize. Quando esse oxigênio normaliza, o seu corpo tende a voltar para o sono profundo novamente. Mas aqui vai acontecer outra apneia e você vai fazer outro despertar para poder respirar. Então, quem tem apneia do sono tem o sono todo fragmentado por conta dos micro despertares para poder respirar e não consegue fazer os ciclos do sono que a gente precisa fazer. Então quem tem apneia do sono não consegue descansar o que precisa. Além disso, ainda toma todas essas descargas de adrenalina para poder respirar durante a noite. E isso aqui traz muitas consequências para a sua saúde e para o seu descanso. Então aqui na figura eu estou mostrando o gráfico do hipnograma, que é o nosso sono, o que acontece com ele normalmente, e eu mostrei para vocês o que a apneia pode fazer com ele. Quais são os fatores de risco para você ter apneia do sono? Certamente um fator de risco, um dos mais importantes, é o sobrepeso, é a obesidade. Se você está acima do seu peso, você está agregando um fator de risco muito importante para ter apneia do sono. A própria idade também é um fator de risco, porque quando a gente vai envelhecendo, os tecidos vão ficando um pouco mais flácidos e tende a colapsar a via aérea com mais facilidade. Existe sim um componente genético na apneia do sono, mas não por se tratar de uma doença genética, mas por se tratar de uma doença familiar, onde as características físicas você herdou da sua família
E aí essas características físicas com relação a queixo, língua, peso, isso estão relacionados à apneia do sono. Os homens tendem a ter mais apneia do sono do que as mulheres, então os homens estão em maior risco. E pacientes que fazem uso de medicações para dormir, especialmente aquelas medicações de tarja preta, eles vão ter um sono mais profundo por conta da medicação. E as apneias vão ser mais profundas e mais duradouras também. O álcool funciona também nesse mesmo sentido. Os pacientes que têm apneia do sono, quando bebem, eles vivenciam apneias mais intensas e mais graves. Quais são os sintomas mais comuns de quem tem apneia do sono? Ronco, certamente é um sintoma fácil até de identificar, mas alguns sintomas eles são mais negligenciados, porque eles vão sendo construídos com o passar do tempo. Então a fadiga, aquela sensação de não ter energia quando acorda, aquela sonolência excessiva, que o paciente dorme com facilidade, depois do almoço, vendo televisão, no trabalho, lendo algum livro ou revista, a sensação de sono não reparador, o despertar muitas vezes durante a noite para urinar, ou até mesmo o despertar com a sensação de sufocamento, a sensação de boca seca quando acorda, o déficit de concentração durante o dia ou déficit de memória. Todos esses sinais e sintomas podem ser sinais e sintomas de quem tem apneia do sono. Isso impacta grandemente na sua qualidade de vida, porque dificulta a sua concentração, dificulta o seu estado de alerta, dificulta o seu desempenho nas suas atividades de trabalho e no dia a dia, te traz sonolência e pode até causar acidentes de carro ou de outra etiologia, ou de outra magnitude. Atrapalha também sua saúde física. Aquelas múltiplas descargas de adrenalina que eu comentei podem ter impacto no controle da sua pressão, no controle do seu diabetes, ou fazer com que você tenha níveis tensionais tendendo à elevação, ou a sua glicemia tendendo à elevação. Podem te trazer riscos, sim, de ter infarto, arritmias, AVCs, alteração de memória e até demência. Então, além dos fatores de risco tradicionais, a apneia do sono agrega um risco extra a esse paciente. E como que a gente faz o diagnóstico de apneia do sono? O diagnóstico ele vem, claro, por conta de uma suspeita clínica. O paciente com algumas características físicas também chamou a atenção do médico, como o queixo curto, como eu mesmo tenho. O paciente que tem pescoço curto, paciente que está muito acima do peso, paciente que tem a língua muito grande, pacientes que têm dificuldade de controlar a pressão, apesar do uso de muitos remédios, ou até mesmo aquele paciente que fez o mapa, a monitorização da pressão, e o médico percebeu que durante a noite não acontece o descenso normal, mas sim a pressão ficou mantida, ou até mesmo aumentou durante a noite. Paciente que vem porque o companheiro reclama, poxa, meu marido ronca muito, minha esposa ronca muito, tem alguma coisa errada aqui. Então, às vezes, isso tudo são dicas que nos levam ou nos apontam para o diagnóstico de apneia do sono. E o exame que confirma a apneia do sono é um exame fácil de ser realizado. A polissonografia é o exame que estuda o sono durante uma noite inteira. E a gente consegue monitorar, além da respiração, a sua oxigenação, a frequência cardíaca, movimento de pernas e até mesmo a presença de roncos. Fazendo isso, a gente tem um exame que nos dá todo o detalhe da sua noite. E a gente consegue comprovar todos os momentos em que a sua respiração parou, e a gente caracteriza as apneias, ou a sua respiração está acontecendo, mas num nível mais baixo do que era para acontecer, que a gente chama de hipopneias. Quando a gente soma esses dois eventos, a gente divide a quantidade de eventos, pelas suas horas de sono, e a gente tem um índice de apneia e hipopneia. Esse índice é o que caracteriza a apneia do sono. Quando ele está acima de 5, ele está alterado. E ele já caracteriza a apneia do sono. Mas tem pacientes que têm apneia muito grave, com índices que passam de 30, de 50, de 80 eventos a cada hora. Então imagina que esse paciente que tem 60 eventos por hora, ele tem uma apneia a cada minuto para poder respirar. E isso é muito grave, porque não deixa ele dormir. A cada 1 minuto ele desperta para respirar. E a cada 1 minuto ele toma uma descarga de adrenalina e faz o corpo todo sofrer com isso, todas as noites. Quando ele acordar, ele vai estar morto de cansado. E quando for no outro dia que ele tentar descansar, ele não vai ter essa oportunidade porque ele vai ter mais apneias. Então o tratamento da apneia do sono, ele envolve, eu já falei dos fatores de risco, a gente tem alguns que conseguem intervir.
A obesidade é um que a gente consegue intervir, então perder peso faz parte disso. Alguns pacientes têm apneia do sono só quando estão deitados, olhando para cima, deitados de costa. Então a gente consegue comprovar isso no seu hipnograma. E a gente consegue fazer algumas mudanças específicas para fazer com que o seu sono aconteça de lado. E aí ele vai ter mais qualidade, vai ter menos apneia. E talvez só isso resolva o seu problema, dependendo do grau de apneia que você tenha. Evitar álcool, evitar medicações sedativas, como as medicações usadas para facilitar o sono. Elas são muito ruins para a apneia, porque aprofundam e deixam o seu corpo mais vulnerável e menos responsivo às apneias. Você não vai acordar quando precisar, você não vai respirar quando precisar. Existem também alguns aparelhos que alguns dentistas fabricam para fazer o avanço mandibular. Isso facilita e trata alguns pacientes que têm apneia do sono leve. Mas para os pacientes que já têm apneia do sono moderado ou apneia do sono grave, eles não são eficientes, eles não controlam a apneia do sono moderado ou grave. E o único tratamento que existe e é eficaz para a apneia do sono moderada ou grave é a utilização de um aparelho que chama CPAP. CPAP é uma sigla, que eu já falei nela no começo, mas CPAP diz pressão positiva na via aérea de forma contínua. Então é um aparelho que vai gerar um fluxo de ar que vai permitir com que a pressão do ar mantenha a sua garganta aberta o tempo todo. Como que isso funciona? Esse aparelhinho que está aqui do lado do paciente, na cabeceira dele, está ligado na energia elétrica. E ele vai fabricar um fluxo de ar que vai através dessa mangueira para uma máscara que está conectada no paciente. Esse fluxo de ar vai fazer o seguinte: o aparelhinho vai sentir a respiração do paciente. Quando o paciente quiser respirar, o ar entra numa boa. Quando o paciente quiser soltar o ar, o aparelhinho diminui seu trabalho e permite que o ar escape, também sem atrapalhar a respiração. E ele vai ficar assim monitorando todas as respirações do paciente. Quando o paciente entrar no estágio de sono mais profundo, que aquela garganta começar a diminuir de calibre, ele vai sentir a obstrução acontecer. E ele vai automaticamente subir a pressão para que a garganta permaneça aberta e a apneia não aconteça. Fazendo isso, se a apneia não acontece, eu não preciso das descargas de adrenalina, porque o oxigênio não vai mais cair. E todos aqueles ciclos do sono passam a acontecer de forma natural. Então, o CPAP é um aparelho que monitora a pressão e o fluxo de ar dentro da sua garganta, de forma indireta, e faz o controle da pressão do ar que está lá dentro para permitir que a garganta fique aberta todo o tempo. Então, sua respiração não vai parar de acontecer e esse é o trabalho do aparelho. Quando o seu sono for superficializando, ele vai trabalhando menos e a pressão vai ficar mais baixa, para que não cause desconforto na sua respiração. E quando você estiver perto de acordar, ele vai estar trabalhando no mínimo possível. Nessa hora você acorda e desliga o aparelho e segue sua vida normal. Antigamente os CPAPs existem CPAPs de dois tipos, né? Antigamente nós tínhamos CPAPs de programação fixa, então eu setava uma pressão para ele funcionar e ele não fazia o monitoramento do fluxo na sua garganta, ele só mantinha aquela pressão. Hoje em dia esses CPAPs são mais raros. É muito mais frequente a presença do CPAP automático. Ele vai monitorar a pressão que você precisa e vai ficar ajustando isso, como se fosse um carro automático que vai passando as marchas. Dependendo da fase do sono, ele usa pressões mais altas e dependendo da fase do sono, ele usa pressões mais baixas. E é basicamente isso que hoje em dia a gente tem para tratar a apneia do sono. Esse é o tratamento padrão. O processo de adaptação ele é bem crítico. Não é só comprar o seu CPAP. Inclusive, não faça isso. Não é porque você suspeitou e nem porque você tem o exame alterado que você deve comprar seu aparelho na internet. Porque você não tem como configurar ele adequadamente. E mais importante do que isso, você não tem como fazer a sua adaptação no aparelho. A adaptação é fundamental. É um processo onde geralmente o paciente aluga o aparelho por um mês ou curtos períodos de tempo, mas isso permite que um profissional capacitado possa regular o aparelho para você e você testar muitas máscaras para descobrir qual é a máscara certa para você. Existe máscara que só pega o nariz, existe máscara que pega o nariz e a boca, existe máscara que tem um adaptador no nariz, existe uma diversidade gigante de máscaras.
E eu diria que esse é o fator fundamental, primordial, para que você faça uma boa adaptação no aparelho. O aparelho em si, independente da marca, ele vai fazer aquele trabalho de subir a pressão ou baixar a pressão, mas ele vai ser pouco importante na sua adaptação. A adaptação depende mais da máscara. Faça a sua adaptação com um profissional capacitado, porque metade dos pacientes que têm apneia do sono e começam a tratar, abandonam o tratamento no final de 2 anos. E a sua saúde está em risco nesse ponto. Então essa fase de adaptação ela é crucial para fazer ajuste do aparelho para descobrir a máscara que você precisa. Então teste todas que você puder, até encontrar uma que de fato te traga conforto para dormir. Existem outros sintomas que podem aparecer no processo de adaptação. Boca seca, porque o ar está escapando, o nariz entupido, piora da rinite, tudo isso o médico pode te ajudar. Procure um profissional capaz, ele vai te ajudar a vencer essa fase de adaptação. É igual usar óculos. Quando alguém que precisa começa a usar óculos, no começo é muito ruim. É incômodo, pesa, dói, marca, mas poucas semanas depois vira hábito, vira costume e para de incomodar. É tanto que em fases da vida mais na frente, tem gente que pula na piscina de óculos, tem gente que dorme de óculos porque esquece. Vai acontecer isso com você com o seu CPAP. Você vai se adaptar, mas esse processo do começo precisa ser muito bem feito para que você não perca uma ótima oportunidade de fazer seu tratamento adequado. Existem outros dispositivos na internet que sempre aparecem, plugs nasais, dispositivos para facilitar a respiração. Nenhum desses tipos de tratamento tem comprovação científica, não existe uma recomendação médica para que você teste isso, porque de fato o problema acontece aqui embaixo, não acontece no nariz. Normalmente o problema da respiração não está no nariz e na boca, está mais atrás, na garganta, na orofaringe, na laringe. Então, nenhum tipo de cirurgia também costuma ter um efeito muito positivo, exceto em casos muito específicos, casos onde eu tenho uma micrognatia, um queixo curto, muito grave, casos que eu tenho uma garganta mal adaptada com tecidos muito hipertrofiados, ou uma língua muito grande. Fora dessas situações, as cirurgias não são indicadas. E a enorme maioria dos pacientes, a enorme quando eu digo, é mais de 95% dos pacientes, não são candidatos a esses tratamentos. São candidatos a tratamentos com o CPAP ou com avanço mandibular se a apneia for leve. Então, pessoal, eu tinha todas essas informações para falar sobre a apneia do sono. São informações que a gente demora muito tempo para passar para o paciente, de certa forma, às vezes nem consegue passar tudo. Eu espero que vocês consigam assistir esse vídeo, entendam que a apneia do sono é frequente, até 1/3 da população brasileira pode ter, tem impacto sim na sua qualidade de vida, tem impacto sim na sua saúde, é fator de risco para doenças graves no futuro, tende a piorar com o passar do tempo, então se hoje você não tem de uma forma grave, no futuro ela pode sim ser grave ou moderada, então dê atenção a isso agora e controle seu peso, porque é um fator de risco muito importante para isso. Se você achou que esse conteúdo foi legal, te peço para você compartilhar isso com pessoas que podem ter esse problema ou que têm esse problema. Agradeço, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.